Adoro sua participação no programa. Gostaria de saber por que, mesmo tomando remédios para o pânico e depressão, ainda assim não me sinto bem. Faz uma semana que tomo a medicação e nada. Obrigado pela atenção, Marilu, Cubatão, São Paulo. Marilu, querido, o problema é o seguinte: o tratamento para pânico e o tratamento para depressão, o remédio para pânico e para depressão, demoram de 15 a 20 dias aproximadamente para fazer efeito. E pior, os primeiros efeitos colaterais das medicações antidepressivas, tipo tofranil, anafranil, ludiumil, eles às vezes no início, nos primeiros 4 ou 5 dias, são piores do que o efeito da própria doença. É verdade, dá muita boca seca, dá tontura, dá uma sensação de distanciamento. Depois de 4 ou 5 dias, esses efeitos colaterais todos diminuem e até passam. Então, Marilu, espero que você tenha um pouco mais de paciência e dê tempo ao tempo para que o remédio possa estar fazendo o seu efeito. Bom, o tema que eu escolhi para a gente estar conversando hoje é um tema delicado, até fiz uma brincadeira com o pessoal aqui no estúdio antes, porque nessa época de Natal, nessa proximidade com o Natal, com o Ano Novo, tem muitas pessoas que têm quadros de muita angústia, de muita depressão, se sentem sozinhas, se sentem tristonhas e mais grave ainda, pior ainda, não é? Muitas pessoas acabam nesse período, por serem invadidas por sentimentos como esse que eu estava descrevendo, acabam cometendo o suicídio. Eu até estava brincando com o pessoal lá fora, dizendo que eu fiz uma enquete, entrevistei todos os pacientes que tentaram suicídio e morreram e perguntei para eles por que eles tinham tentado isso. Evidentemente uma brincadeira de mau gosto, porque não dá para entrevistar quem já morreu, não é verdade? Mas sempre que a gente fica sabendo de um suicídio, a gente fica se perguntando, não é? Mas puxa vida, né? Por que a pessoa foi fazer essa coisa? Por que ela agiu dessa maneira? Muitos falam assim, será que foi um ato de coragem? Será que se suicidar é um ato de coragem? Tem muita gente que no consultório, mesmo no cotidiano, fala assim para mim, olha, eu até hoje só não me matei porque, na verdade, eu não tive coragem para isso. Olha, admiro quem teve coragem de estar fazendo isso. Outros, pelo contrário, acham que não, de que é um profundo ato de covardia, que acham que são pessoas que estão fugindo da vida. Afinal de contas, o que leva uma pessoa a se suicidar, no meu ponto de vista, enquanto psiquiatra e especialista que trata dos distúrbios de comportamento? Na minha opinião, uma pessoa que tenta o suicídio ou uma pessoa que de fato acaba se suicidando, ela está fundamentalmente doente. Eu, sinceramente, no meu ponto de vista, não consigo acreditar que uma pessoa acabe se matando, não é aquele que tenta o suicídio, é aquele que concretiza sem que ele esteja profundamente adoentado e com um quadro de depressão. E mais, depressão grave. Como é que essas pessoas se sentem? As pessoas se sentem profundamente angustiadas. Você sabe o que é angústia? Você fala muito, mas você sabe qual é a diferença que tem entre ansiedade e angústia? Não, eu te explico. Na ansiedade você tem medo, mas o teu quadro motor, o teu quadro de expressão física é um quadro de agitação. A pessoa ansiosa, ela está inquieta, ela está se mexendo, ela está balançando a perna, ela está com um tique nervoso, ela motoramente tem um aumento do seu movimento. Na angústia, a pessoa não tem isso. O que a angústia é, na verdade, é uma dor muito profunda que normalmente atinge aqui a respiração, a área do peito, a área da parte pulmonar. A pessoa respira e sente uma dor profunda dentro do peito. A angústia é essa dor no peito. Então, o que acontece com o indivíduo que está depressivo? Ele olha para a vida e ele sente essa angústia, essa dor no peito de uma maneira muito profunda. Cada obstáculo que ele imagina, que ele pensa, na cabeça dele é insuportável. Ele não vai ter energia, ele não vai ter força suficiente para estar vencendo.
Aí a cabeça dele começa a dizer, eu não vou conseguir, eu vou fracassar, e a angústia vai aumentando, e a vida não tem sentido, e quanto mais eu penso na vida, mais insuportável ela me parece, e a única saída que lhe parece viável é a morte. A morte enquanto alívio. A morte enquanto saída dessa sensação física opressiva que o faz sentir diminuído, que o faz sentir absolutamente fracassado. Porque na cabeça desse tipo de indivíduo, a morte é uma fuga para tudo, é um alívio para tudo. Na cabeça dele, e na verdade ninguém sabe se isso é verdade, a morte vai interromper esse tipo de sofrimento. E aí a saída extrema, a fuga extrema é o suicídio. A pessoa se mata na ilusão de que com a morte ele vai acabar com o sofrimento. Então, dentro da minha maneira de ver, dentro do meu ponto de vista, quem apostou no suicídio como uma covardia, acertou. No meu ponto de vista, o suicídio acontece como manifestação, como sintoma extremo de uma doença chamada depressão, e é a saída mais covarde de todas as saídas. Eu não vejo nenhum ato de valentia, não vejo nenhum ato de braveza, né, de elevação de espírito no suicídio, muito pelo contrário. E eu particularmente não tenho convicção, porque como eu brinquei no início, não pude fazer enquete para saber o que acontece, mas eu particularmente acho que depois da morte, depois do suicídio principalmente, o que acontece é de que aquela sensação física que fez o indivíduo procurar aquilo, a fuga, permanece. Eu tenho a sensação, tenho a intuição de que o indivíduo acaba não conseguindo fugir de nada. Algumas religiões, inclusive, tratam o suicida, o corpo do suicida, de uma forma pior. No cemitério judaico, por exemplo, o suicida ele é enterrado lá no muro, como um sinal de desprezo, como um sinal de que é um indivíduo de espírito fraco. E eu até tenho uma brincadeira, viu, Barreto? Eu digo o seguinte, eu não sei se eu acredito ou deixo de acreditar em reencarnação, mas a imagem que eu crio é a seguinte, quando você morre, você vai lá para o céu, né? Aí Deus está esperando na porta. Aí ele olha para você e fala assim, como é que é? Viveu a vida? Você fala assim, vivi, mestre, vivi, grande Deus. Fala assim, e você aprendeu? Fala assim, não, mestre, eu vi as dificuldades e fugi delas. Fala, então você não aprendeu a enfrentar as dificuldades? Fala assim, não, Deus, não enfrentei. Fala, não tem problema, eu não vou te mandar para o inferno. Você vai voltar